visita e dar as boas-vindas. Não sei se a Isabelle é a primeira vez ou não? Primeira vez, né? Deus abençoe a Isabelle, é a irmã do Ivan. O Ivan já está há um tempinho conosco, não é mais visita. Seja bem-vindo, Isabelle. Para quem não conhece a Isabelle, está ali ao lado do Igor, Ivan. Isso, seja bem-vindo. Mais ao fundo, atrás do Rigatti, nós temos uma pessoa que nos visita. Seja bem-vindo. Qual o seu nome, por favor? Monteiro. Monteiro, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você tem a liberdade de vir a essa igreja. Meus irmãos, o que é o amor para você? O que significa amor na sua cabeça, nos seus conceitos? Eu acredito que, se fôssemos dar a liberdade de cada um responder, surgiriam várias respostas. Algumas fruto do coração sensível, outros mais pelo lado racional, alguns até citando exemplos bíblicos. Mas o amor na nossa cultura, ele tem sido bem ampla as definições. Por exemplo, para alguns, amor na nossa cultura é paixão, é confundido com paixão. Eu estou amando, eu estou apaixonado. Depois dei o boletim que tem um recado para você lá. Outros confundem o amor com simplesmente gostar de alguém. Outros têm o amor platônico. Acontece muito com jovenzinhos, adolescentes. Gosto tanto, amo tanto aquela pessoa, só que ela não sabe. E prefere que fique assim. Então, na nossa cultura, nós temos diversos exemplos que poderiam ser dados à palavra amor. Não estou falando no dicionário, estou falando na nossa cultura. Mas, e na Bíblia Sagrada? Nós já mencionamos aqui na escola dominical e algumas vezes também em sermões à noite, que amor na Bíblia Sagrada é muito mais que um sentimento. Na verdade, amor na Bíblia Sagrada está acima de qualquer sentimento, ainda que também envolva sentimento. É triste quando nós vemos o povo de Deus, aqueles que caminham com Deus e querem andar com Deus, não entendendo claramente o que é o amor que devemos ter para com Deus, o amor que devemos ter para com o nosso próximo e também o amor que devemos ter para conosco, para com a nossa própria vida, para com a nossa existência. Nós mencionamos já aqui outro dia a respeito da importância da pessoa se amar. Não estou falando de você se achar melhor do que o outro, mas de você ter amor próprio, cuidando da sua saúde, tomando cuidado com as suas emoções e principalmente levando uma vida que venha refletir que você tem cuidado consigo mesmo, evitando os vícios sociais e outros. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 21. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 21. A partir do versículo 15, Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu João, tem Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, capítulo 21. Nós vamos ter um período grande, mas nós queremos meditar somente alguns versículos. Do versículo 15 ao versículo 23 nós iremos ler. Preste atenção a essa leitura em nome de Jesus.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pois bem, irmãos, essa passagem eu creio que é muito conhecida da maioria de vocês, se não de todos. Eu pelo menos já ouvi várias vezes sermões, mensagens bíblicas, estudos nesta passagem. Então hoje eu quero me ater a um ponto específico e não em cada detalhe dessa passagem. Eu quero que a gente pense, reflita nesse dia sobre o amor manifesto para com Deus. Repito, eu quero que você pense na manifestação tua para Deus desse amor que você diz que tem. Como que você expressa que ama a Deus? O texto, ele é bem conhecido. E nós queremos ver, por exemplo, aqui logo no verso 16. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Nós poderíamos falar várias coisas a respeito desse texto, e possivelmente você já tenha escutado, a respeito da diferença entre os tipos de amor, a respeito do detalhe no pastoreio das ovelhas, do cuidado com o rebanho. Mas hoje eu quero me deter especificamente nesse aspecto: como expressamos o amor para com Deus. Você teria coragem de dizer: sim, Senhor Jesus, eu te amo? Eu acredito que sim. Mas se ele te perguntasse: me mostre, o que você apresentaria? Eu entendo de que o Senhor aqui está dizendo muito mais do que graduação do tipo do amor que Pedro possuía. O que está em foco aqui não é a graduação do amor, o tipo do amor, mas a atitude que esse amor levava Pedro a ter com respeito à vontade de Deus. E nós precisamos, eu preciso, acredito que você precisa compreender e viver
essa verdade? Primeiro, adore, louve em espírito e em verdade. A mensagem do boletim deste dia tem uma pastoral relacionada a esse assunto. Mas uma das primeiras formas que você vai demonstrar que ama a Deus é devotando, se entregando, demonstrando dedicação a Ele através da adoração e do louvor. Foi bem mencionado que a adoração é com relação ao que Ele é, louvor com relação ao que Ele faz. Mas isso não pode ser só no âmbito íntimo. Vamos dar um exemplo. Agora há pouco, você cantou ou louvou? Você apresentou músicas a Deus ou você apresentou adoração? Pastor, qual que é a diferença? A diferença não está nos lábios, a diferença está no coração. A diferença não está no tom, na melodia, na exatidão, na beleza do cântico. Mas a diferença está na disposição tua em relação ao Senhor teu Deus, a quem você veio prestar o culto. Aliás, nós já falamos algumas vezes e enfatizamos: cristão não assiste culto. Gente que ama a Deus, gente que ama Jesus, presta culto, adora a Deus, entrega-lhe o serviço que Ele merece. E aí nós podemos ir para vários textos, mas vamos pensar só em um. Que darei ao Senhor em referência a todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O salmista disse: invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos na presença do Todo-Poderoso. Se você quer manifestar amor a Deus, primeiro, compreenda, entenda que é necessário você ser um adorador, que você o louve, que você o glorifique, em espírito e em verdade, não conforme as pessoas querem, não conforme os homens imaginam, mas conforme a palavra de Deus nos ensina. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração, o louvor, não está mais restrito a um local somente. Você pode estar fazendo o seu serviço na sua casa, minha irmã, meu irmão, e estar adorando a Deus? Sim. Você pode estar no seu veículo adorando a Deus? Sim. O carro do lado pode achar que você está falando sozinho e é doido? Sim. Sem problema. Várias vezes eu já vi as pessoas do lado olhando: esse cara é doido. Deixa quieto. Estou de vidro fechado e estou adorando a Deus. Assim também como tem aqueles que falam no viva voz que parece doido do mesmo jeito. Para mim não importa a aparência que está lá externa, mas eu estar cumprindo aquilo que eu acho que devo fazer para com o meu Deus, segundo as Escrituras. Adiante. O amor manifesto para com Deus. Era como se Deus dissesse assim: Deus falasse para você: você me ama, Evelyn? Como? Você me ama, Sayonara? Me mostra. Você me ama, Igor? O que você prova? O que você me apresenta que demonstra que você me ama? Primeiro, adore e louve em espírito e verdade. Segundo, viva de maneira coerente com aquilo que você diz. Irmãos, o que mais tem atrapalhado o testemunho de Cristo lá fora, através de nós, através dos crentes, não é tanto aquilo que eles dizem, mas a incoerência entre o que dizem e o que fazem, entre o que pregam no domingo à noite e o que vivem na semana inteira. E quando eu digo incoerência, não estou falando só do povo, não, estou falando do altar. Estou falando daqueles que dizem que são sacerdotes do Deus Altíssimo, são ministros, são pastores, são evangelistas, são apóstolos, são o que for, mas no dia a dia não demonstram a piedade que dizem ter no altar. O nome disso é incoerência. E por causa disso,
o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, diz a Bíblia Sagrada. O nome de Deus é escandalizado por causa das incoerências. Não estou dizendo que eu e você, e nós aqui líderes, não vamos ter falhas. Não é isso. Estou dizendo que não podemos nos conformar, tomar forma, aceitar que as nossas falhas venham sempre a ser um obstáculo para que as pessoas abracem a fé e andem com Deus. Estou dizendo que, a começar por nós, tem que haver santidade. E o povo tem que levar a sério a santidade. Porque o que é santidade? Nada mais, nada menos do que apresentar a Deus vidas coerentes com aquilo que Ele diz. É o nosso sacrifício de louvor, que não é só lábios, que não é só música, que não é só momentos de êxtase espiritual, mas que se reflete no dia a dia, no trabalho, na escola, na família, aonde as pessoas podem ver que transparece, que transpira, Deus manifesta em você. E que com isso você está dizendo: Deus, eu te amo. Se vocês se recordarem, na Bíblia Sagrada fala que um certo personagem negou Jesus Cristo 3 vezes. E que esse personagem, que é Pedro, ao ser indagado, quando Jesus falou que um deles haveria de negar, ele falou: não, de maneira nenhuma, Senhor. Se for preciso, eu morro contigo. O Senhor Jesus, na sua onipotência, onisciência, Ele disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Interessante que agora 3 vezes o Senhor Jesus questiona Ele a respeito do amor. E 3 vezes Ele reafirma o amor. O que significa isso? Significa que todos nós estamos sujeitos a incoerências em nossa vida. O que não podemos é permanecer. Significa que temos sempre uma nova chance de expressar amor através da vida. Significa que o Senhor Jesus Cristo é aquele que te dá uma nova oportunidade, que se a tua vida não tem sido coerente até hoje, ela pode passar a ser a partir de agora. Significa que o amor de Deus por você não mudou, mas o teu amor precisa ser mudado. Significa que o que você reflete, o que você passa para Deus, tem que ser coerente com o que você diz que ama. Pastor, eu nunca disse para Deus que eu amo. Mas você vive? Também não. Você está mal, meu irmão. Está mal, sabe por quê? Vou ler uma passagem que diz assim: viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Outra passagem: que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. Jeremias 32, 33, Jeremias 2, 27. O livro do profeta Jeremias reflete bem pessoas que diziam que amavam a Deus, mas atitudes incoerentes, vidas incoerentes. E o profeta chega ao extremo de trazer a palavra de Deus, Deus falando ao seu povo: que me viraram as costas e não somente o rosto. Mas na hora que precisavam, voltavam-se para Deus falando: Deus, me ajuda. Por fim, Deus te diz: você me ama? Primeiro, adore, louve em espírito e em verdade. Segundo, viva de maneira coerente, de maneira que demonstre isso. Terceiro, faça o que Ele mandou, cuide das ovelhas de Deus. Alguém poderia dizer: mas pastor, eu não sou pastor. Qual que é o rebanho do Josué? É Fátima, é Evelyn, é Eric. Se você não cuida desse rebanho, nem presbítero você é.
Qual que é o rebanho do nosso pastor Anísio? Aleluia! Não somos todos nós, não. Ainda que também sejamos nós. Primeiro rebanho, Misma. Rebanho mais estendido, Francielo, Gleice, Luca, Gabriel, Thaís, Rafael, Débora. Não adianta querer pastorear lá longe se eu não pastoreio aqui. Não adianta eu querer ter ministério enorme se o ministério que está aqui eu não cumpro. Quantas famílias abandonam a igreja porque vê incoerência nos seus lares, vê um comportamento dentro da igreja e outro comportamento fora da igreja, aonde o amor não é expressado dentro do lar, e aqui dentro é beijo e abraço. Cuide daqueles que Deus ama, guarde isso. Qual que é o rebanho da irmã Diná? É quem estiver por perto. Qual que é o rebanho da Dulce? É quem estiver por perto. É aqueles que Deus ama. Quem Deus ama ao seu redor, cuide deles. Pastor, eu não sei cuidar. Lógico que você sabe. Uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo. O que Jesus faria no seu lugar, faça. Qual que é o rebanho da Laura? Qual que é o rebanho? Vamos lá, da Sofia. A Sofia pode ter rebanho? Pode. As coleguinhas dela, para quem ela expressa o amor de Deus. Do Dani, né, Dani? Qual que é o seu rebanho? Os teus coleguinhas, para quem você fala assim, Deus é bom. Ao falar isso, filho, você está expressando amor. Você está expressando que Deus se preocupa com o teu coleguinha, de que Deus é o teu Deus, mas também é o Deus deles. É o Deus que vai fazer diferença na vida deles. Amém? Em outras palavras, quando ele fala pastoreia, ele não está se restringindo somente a Pedro. Ao dar esse mandamento para Pedro, e estendido a nós, nós podemos entender, compreender nas Escrituras, de que também é para a minha vida e para a tua vida, o pastoreio daqueles que Ele ama, aonde estivermos e quando Deus assim nos proporcionar. Evidente que pesa sobre nós ministros uma responsabilidade maior. A gente não quer se isentar disso. Sobre o pastor Anísio, talvez até maior do que sobre eu. Ele é o pastor efetivo dessa igreja. Cumpre a ele determinar as rotas, direcionado por Deus, evidente. Cumpre a mim auxiliá-lo. Mas percebam, essa é uma tarefa que Deus nos deu. Ele não deu a todos, mas a todos Ele deu a capacidade de amar a Deus, expressando aqui, aonde você estiver. Entendeu isso? Ok. Viva. Viva. Viva por quê? Se o Senhor Jesus Cristo manifestasse agora em voz audível para Laís: Laís, tu me amas? A Laís falava: sim, Jesus, eu te amo. E aí, você me louva e adora? Ah, Senhor, não dá tempo. Aí você fala: não, eu te amo sim, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Se perguntasse para Manuela: Manuela, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. De que forma você me mostra isso? Eu vivo de modo coerente e quero me esforçar para viver para o Senhor. Eu quero que a minha vida demonstre o quanto eu te amo, não só os meus lábios. Se perguntasse para o Leonardo: Leonardo, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. De que forma, Leonardo? Eu procuro cuidar daqueles que o Senhor ama, ajudá-los a prosseguir na caminhada e não ser uma pedra de tropeço. Percebam que o amor nessa dimensão saiu das paredes, saiu do âmbito religioso somente, saiu do âmbito de irmãos na fé, entrou no âmbito do mundo que Deus quer amar e alcançar através de mim, através de você. Tu me amas? Diz Deus. Amo, Senhor. Então, demonstra. Viva. Por fim,
O que podemos fazer de prática para esse texto? Eu queria que você tentasse expressar dessas 3 formas, ainda hoje, amor a Deus. Pastor, eu já fiz. Faz de novo. Mas é muito. Não, para Deus nunca vai ser muito. Adore e louve a Deus, independente de estar numa igreja ou não. Ainda hoje, faça isso. Segundo, se você percebe alguma incoerência em tua vida, o que você tem que fazer? Adore e ame a Deus reconhecendo. Fala: Senhor, me perdoa. Eu sei que isso aqui não é de acordo com o que o Senhor quer. Me perdoa e me ajuda a ser diferente. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. E se você não tem pastoreado o teu pequeno rebanho do lar, peça perdão para Deus. Fala: Senhor, me perdoa porque eu cobro demais da minha família e pastorei muito pouco. Tem hora que eu sou muito chato. Tem hora que eu sou muito exigente com eles e não uso a mesma exigência comigo. Fala assim: Senhor, me perdoa. E demonstre cuidado com o rebanho que Deus te colocou. Cuidado com o rebanho que Deus te colocou. Qual que é o rebanho da Karina? Zé Carlos, Senhor. Primeiro rebanho é ali. Toma cuidado com ele, demonstrando amor a Deus. E ele contigo, é lógico. Assim, irmãos, você vai estar dizendo: Senhor, eu te amo, não só de lábios. Convido a abrir as Escrituras em 1 João 3,18. Vamos encerrar com essa palavra. Fique em pé. 1 João 3,18. A gente vai ler esse texto, depois vou estar orando, encerrando essa mensagem desse dia. 1 João, capítulo 3, lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas. 3,18. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler todos juntos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Todos juntos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos. Senhor Deus, nos perdoe todas as vezes que nós temos a chance de demonstrar que te amamos e não aproveitamos essa oportunidade. Perdoa, Senhor, as incoerências que ainda houverem em nossa vida. Nós não queremos aprender e ensinar uma coisa e viver outra. Tem misericórdia, Deus. Não queremos isso. Ainda que estejamos sujeitos, mas não queremos, de forma alguma. Queremos que a nossa vida demonstre que te amamos. Por isso imploramos, Deus, a tua ajuda. Pois sabemos, Deus, que sem ti nada podemos fazer. Pedimos que o teu Espírito nos fortaleça e que todo mal na nossa vida seja vencido. Deus, também sobre o teu povo, invocamos a tua bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode assentar-se. Passa a palavra ao irmão José.